Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Graça e paz também para você que está na sua casa. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te livrar do mal e te trazer para cá também. Amém? Meus amados, antes de ministrar, só compartilhar com vocês, né? Nós tivemos uma reunião na quinta-feira e o pastor Marcel trouxe para a igreja. Acredito que a igreja já Fala galera, nós, uma parceria com o Instituto Reviver, Igreja Batista Reviver e o projeto Resgatando Sorrisos, estamos aqui atendendo toda a população no Ninho da Águia, abençoando com tratamento odontológico para todas as famílias que necessitam. É um prazer estar aqui servindo vocês. Mundo tão vazio, o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Estou aqui participando desse lindo projeto da Reviver, da Batista Reviver, tá? Agradeço a todos que estão participando desse projeto, que tá deixando muita gente aqui feliz. Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Igreja Batista Reviver, por esse projeto, a qual está aqui no Ninho da Águia, o projeto a qual está fluindo, a qual está abençoando vidas. E você que está em casa, faz parte desse projeto da próxima vez, porque vai ser bênção só para a sua casa, não só para a sua casa, mas para toda a sua família. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Mundo tão vazio, o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Gente, tudo isso que está acontecendo só está sendo possível porque você tem acreditado no nosso projeto. A sua contribuição tem feito toda a diferença. Que Deus continue abençoando vocês. E você que ainda não contribui com o nosso projeto, eu quero te convidar. Por mais simples que seja a sua doação, nós precisamos dela para que toda a comunidade seja alcançada de alguma forma por esse projeto. No capítulo 1, no versículo de número 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12. Podemos ler? Podemos ler? Diz assim: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Eu vou ler novamente o versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia,
mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me alegro e me alegrarei ainda mais, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus, e segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Feche seus olhos no nome de Jesus. Peça ao Senhor para falar conosco nessa noite, para que possamos sair daqui edificados pela presença do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Pai, obrigado pelo dia que nós vivemos. Obrigado, Deus, porque mais uma manhã as suas misericórdias se renovaram, e se tudo correr do jeito que está, nós vamos encerrar mais um dia, podendo glorificar o teu santo nome. Obrigado, Pai, por estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, por ouvirmos a sua voz e termos a oportunidade, meu Pai, de nos arrependermos, de sermos consolados, de sermos transformados pelo Senhor, através do poder da sua palavra. Pai, nós estamos diante da exposição, da pregação da sua palavra, e a minha oração, Pai, é que o Senhor tome a minha vida, tome a vida dos meus irmãos, guarda-nos, meu Pai, de todo mal, tira de nós toda distração, tira de nós toda preocupação, tudo, Pai, que pode ser um motivo para que algo venha nos distrair, que o Senhor possa jogar por terra no nome de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor possa usar a minha vida, que o Espírito Santo do Senhor possa se revelar aos corações que ouvem essa palavra, e que a tua graça, Deus, resplandeça sobre nós. Nós precisamos, Pai, de sermos alimentados pelo Senhor, nós precisamos de ouvir a tua voz, nós precisamos de sair daqui alimentados pelo Senhor. E eu oro, Deus, fala conosco através da sua palavra, alimenta a tua igreja, meu Pai, e tudo que Satanás estiver tentando contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, que seja lançado por terra no nome de Jesus, amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta, apesar de rápida, muito importante, uma carta que traz alguns textos verdadeiramente lindos. Talvez um dos meus textos prediletos estão em Filipenses capítulo 2, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu em prisão, e uma carta onde Paulo convida os seus irmãos a se alegrarem. A palavra regozijar, que talvez ela é um pouco difícil de falar, às vezes a gente até agarra nela um pouquinho. A palavra regozijar aparece várias vezes, e Paulo está chamando a igreja a se alegrar, a ser feliz. E vários dos conselhos de Paulo contidos nessa carta, um também que eu guardo para a minha vida e não consigo esquecer, é: tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo não está falando de cara, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando que aprendeu
a ter com fartura, a ter abundância, mas ele também aprendeu a ter fome. E diante disso, ele tudo pode naquele que o fortalece. Um dos textos que nós lemos, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmãos, a carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, traz verdades que podem direcionar e endireitar a nossa vida cristã. Olha a verdade desse versículo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo está falando: eu não preciso viver, eu não preciso ter medo da morte, porque eu tenho Cristo. Essa igreja gerada em tribulações. Se nós olharmos para o início dessa igreja, em Atos capítulo 16, Paulo tem uma intenção de ir para a Ásia. O Caio falou sobre isso no culto que nós fizemos do lado de fora. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus não deixa. E Paulo ouve uma voz, uma visão dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai para a Macedônia. Lá, através da vida dele, vidas são alcançadas. A vida da menina que estava com espírito de adivinhação, Lídia, a costureira, o carcereiro, e ali deu-se início à igreja de Filipenses, uma igreja gerada debaixo de tribulação, uma igreja gerada debaixo de açoites, de prisão, de terremoto, de milagres. E Paulo, escrevendo a essa igreja, ele está a convidando a se alegrarem no Senhor. E olhando para o que eu quero transmitir para você nessa noite, eu quero te convidar a ter alegria no sofrimento. Pastor, me explica, alegria no sofrimento. Alegria nós temos nas festas, alegria nós temos nos momentos de diversão, mas eu, olhando para a vida de Paulo, eu quero convidar você a ter alegria no sofrimento. A pergunta que eu inicio é: quem quer sofrer? Eu acredito que ninguém, nenhum de nós quer sofrer. Grande parte das pessoas que estão ouvindo essa palavra não gostam de sentir dor. Talvez ir ao dentista para você é um desafio. Ir ao médico para você, você sabendo que vai ter um procedimento em você, é um grande desafio. Por quê? Porque nós não gostamos de sentir dor. Nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de passar por tribulações. Nós não gostamos de más notícias. Nós gostamos que a vida flua do jeito que a gente quer. Nós gostamos de alegria. Só que essa passagem me faz lembrar de um texto de Eclesiastes, Salomão aconselhando o seu povo, dizendo que há mais prazer, há mais alegria na casa que tem luto do que na casa que tem banquete. Porque na casa que tem luto você vê o fim de todos os homens. E nos momentos de luto, nos momentos de tribulações, é onde nós estamos mais próximos da presença do Senhor. Quando estamos diante de uma perda, quando estamos diante de um velório, nós paramos para refletir. Hoje o meu irmão está indo, mas amanhã pode ser eu. Hoje nós estamos perdendo alguém que nós amamos, mas amanhã nós mesmos podemos partir. Então Paulo está convidando essa igreja a ter alegria no sofrimento. Eu não sei o que você aprendeu teologicamente, eu não sei o que te ensinaram sobre o sofrimento.
Nem sempre o sofrimento é Satanás, nem sempre as tribulações é o inimigo que está armando contra a nossa vida. Muitas das vezes é o Deus Todo-Poderoso nos atraindo ao deserto para falar aos nossos corações. Muitas das vezes é o Deus Todo-Poderoso nos permitindo passar por situações que vão glorificar o nome dEle. Então, quem sabe você entrou por essas portas se sentindo abandonado pelo Senhor, se sentindo mal amado pelo Senhor e até pensando que Deus te esqueceu, porque você está no meio de uma tribulação, porque você está no meio de um sofrimento, você está no meio de uma dúvida, de uma incerteza, e Satanás tem falado com você: não tem jeito para a sua vida, você está indo na igreja à toa, você está buscando a um Deus que não está te respondendo. Espera aí, Deus também age no meio do sofrimento, e o sofrimento é a oportunidade para que o amor dele se revele ao seu coração. O sofrimento pode ser uma porta aberta para você se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e falar: Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, sozinho eu não consigo chegar a lugar algum, mas eu preciso que a tua presença me alcance, e com o Senhor eu sei que eu posso avançar. Igreja do Senhor, Deus trabalha no meio do sofrimento. E esse homem chamado Paulo é um homem que não parava quieto. Pensa num homem que não parava quieto, era Paulo. O coração dele ardia em pregar o evangelho. Estar perto de Paulo era estar ouvindo o evangelho. Estar perto de Paulo, eu acredito que a cada momento que esse homem passava, ele preparava uma rodinha de pessoas e falava do amor de Deus. Se ele visse um lugarzinho mais alto que o outro, ele subia naquele lugar e ele falava do amor de Deus. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Israelitas, se convertam ao Senhor, tenham uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Eu era isso, eu era aquilo. Se você olhar para o livro de Atos, em vários textos o testemunho de Paulo é dado. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, se eu não me engano, Atos capítulo 26, Paulo está discursando: Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Se olharmos ainda para o livro de Atos, nós vamos ver a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, e Paulo não para. Paulo quer pregar. Imagina, irmãos, Paulo não tinha carro, Paulo não tinha avião igual a Mauri, Paulo só ia a pé, cavalo, mas o abençoado do homem não parava. Ele pregava o evangelho, ele queria ir para um continente, ele queria ir para o outro, ele queria ir para uma cidade, ele queria ir para outra. O negócio de Paulo era pregar o evangelho. Mas nesse momento, sabe onde que Paulo está? Dentro da cadeia, algemado. Pensa num homem que roda para todo lado, ter que ficar dentro de uma cadeia, algemado. Estaria esse homem triste? Estaria esse homem deprimido? Estaria esse homem pensando que Deus o abandonou? Não. Paulo está alegre. Por quê? Porque ele está preso, mas o evangelho de Deus está percorrendo todas as nações. Irmãos, isso é entendimento, isso é uma ótica correta de quem é Deus. E eu quero te ensinar uma verdade para sermos alegres no sofrimento. Para sermos alegres no sofrimento, precisamos de uma ótica correta de quem é Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: se você quer sofrer menos, ou se você quer se alegrar no sofrimento, você precisa ter uma ótica correta de quem é Deus. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente sofre à toa. Talvez você está preocupado à toa.
Talvez você está com um sentimento que Deus te abandonou à toa. Quem sabe você está diante de muitas lutas, seja por erros, seja por acertos, seja por infidelidade a Deus, seja por fidelidade a Deus, mas você precisa de ter uma ótica correta, e precisa estar claro no meu e no seu coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem. Se a má notícia chegar para você, Deus está cuidando de você. Se a enfermidade chegar, Deus está cuidando de você. Se o tempo de perdas chegar, Deus está cuidando de você. Igreja do Senhor, nós queremos o bem, queremos um tempo de descanso, queremos um tempo de refrigério. Talvez você que está com seus 50, 60 anos, você tenha olhado para a sua vida e pensado: Senhor, onde que você está? É só luta, é só tribulação, é só sofrimento. Eu passo uma luta, eu venço ela, aí eu passo outra, eu venço também, mas eu não paro de ter luta. É uma luta na família, é uma luta no trabalho, é uma luta financeira, é uma luta com o filho, é uma luta com o pai, é uma luta com o marido, com a esposa, é luta para todo lado. E no meio disso tudo, você tem ficado perdido, achando que Deus te abandonou. Mas quando eu olho para essa verdade, eu entendo, irmãos, enquanto vivermos, vamos ter luta. Descanso, sabe onde que é? No céu. Olha a ótica, talvez você está numa ótica que chegará um tempo de descanso para a sua vida enquanto você viver aqui na terra. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Vai ter épocas que talvez o mar vai se acalmar, irmãos, mas vai ter épocas de mar agitado, porque o descanso verdadeiro que o Senhor nos promete é que na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês morarem lá comigo. E quando chegar lá, não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem nada, é só desfrutarmos das bodas do Cordeiro. Mas enquanto até chegarmos lá, vamos passar por tribulações. E isso precisa estar claro no meu e no seu coração. As coisas não vão sair do jeito que a gente quer. Só que eu tenho percebido que muita gente tem focado demais nos sofrimentos e esquecido da bondade de Deus. Muita gente tem focado demais nos sofrimentos e esquecido que as misericórdias de Deus têm se renovado todas as manhãs. Talvez hoje você está diante de uma luta muito grande, mas se você olhar para os seus anos de vida passados, quantas lutas você já não enfrentou e o Senhor te deu vitória nelas, e eu tenho convicção que Ele pode te dar vitória nessa também. Eu e você como igreja precisamos de entender isso. Pastor, mas eu não tenho isso. Pastor, mas eu não tenho aquilo. Olha para mim. Pastor, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Deus está cuidando de você. Talvez se não fosse a tribulação, você não estava com a sua vida de oração do jeito que está. Talvez se não fosse a tribulação, você não teria vindo ao culto hoje. Talvez se tudo tivesse da melhor maneira possível, você não estava dobrando o seu joelho e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou chegar lá. Então entenda, no meio da tribulação, Deus está cuidando de você. Nós como igreja precisamos de aprender a ver o lado bom das coisas. É necessário eu e você olharmos e procurarmos em cada situação que a gente está vivendo o que Deus está querendo falar comigo, o que Deus está querendo me mostrar. Talvez você tenha olhado e pensado, diante das suas tribulações: Deus me esqueceu, Ele me abandonou. O irmão tem isso, o irmão está olhando para o lado errado. Olha para Cristo no meio das tribulações.
Olha para Jesus diante das tribulações, mas ouça a voz de Jesus. O que Ele está te falando? Ele está cuidando de você. A tribulação tem batido na sua porta, mas ainda assim o Senhor tem cuidado de você. E olhando para a vida de Paulo, existem algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas: Paulo não se sentiu um coitado por estar sofrendo. Igreja do Senhor, é um tempo de maturidade para nós. Paulo não se sentiu um coitado porque ele estava sofrendo. Quando eu leio esse texto e quando eu leio essa carta, Paulo em nenhum momento ele está falando assim: eu sou um coitado porque eu estou preso, eu estou no escuro, eu estou algemado, não tem ninguém aqui comigo, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Justo eu que preguei o evangelho para todo mundo, eu que salvei várias pessoas, eu que fiz, eu que aconteci, e tá eu aqui sozinho, preso. Irmãos, em nenhum momento Paulo está enfatizando o seu sofrimento. Pelo contrário, em todos os momentos Paulo está feliz, porque o evangelho não está preso. Ainda que ele esteja preso, o evangelho não está, e Paulo está festejando, porque ele está tendo a oportunidade de pregar o evangelho em outro lugar. Igreja do Senhor, está na hora de nós amadurecermos espiritualmente. Esse tempo que eu venho a Deus, Deus me dá alguma coisa e eu vou embora para o mundo viver a minha vida, esse caminho não leva para o céu. Eu venho aqui, eu planto uma semente, eu colho essa semente, eu vou me viver minha vida lá fora e vou continuar indo para o inferno. Esse caminho não leva para o céu. Ah, eu sou um coitado, as pessoas têm que me ajudar. Irmãos, vocês têm que apenas orar por mim, porque eu estou no meio de tanto sofrimento. Irmãos, está na hora de você virar um cristão de verdade e entender que Deus também trabalha no meio do sofrimento. Você não precisa dar uma de coitado para as pessoas, que as pessoas precisam ter dó de você, que as pessoas precisam de dar o máximo de atenção para você, porque senão você vai abandonar a igreja, senão você vai abandonar os amigos. Igreja do Senhor, eu e você precisamos de entender que Deus precisa de ser glorificado no meio do nosso sofrimento. Pastor, eu estou sofrendo. Irmãos, se eu perguntar aqui, cada um tem um sofrimento, uns mais, outros menos, mas Deus está cuidando de todos. Paulo não se sentiu menosprezado por estar sofrendo, simplesmente Paulo entendeu que o fato dele estar na prisão era uma oportunidade que Deus estava dando de pregar o evangelho lá. Igreja, eu e você precisamos de abrir os nossos olhos, de ajustar a nossa ótica espiritual. Espera aí, pastor, por que Deus está permitindo tal situação na minha vida? Para que você busque o Senhor, para que as pessoas vejam que você busca o Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Só que se você tiver uma ótica humana, você vai entender que Deus te abandonou, que vir aqui na igreja buscar Ele não adianta nada, que você servir a Cristo, gastar a sua vida em Cristo não adianta nada. Mas se você alinhar a ótica espiritual e olhar para as coisas na ótica de Deus, você vai ver que Ele não faz na hora que você quer, mas no jeito dEle, na hora dEle. E se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Igreja, nós precisamos desse entendimento. Ele não é o nosso escravo, nós é que somos servos dEle. E você não está abandonado por estar sofrendo. Então a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que Paulo não se sentiu um coitado porque ele estava sofrendo. Então você que está sofrendo, você que está com um problema difícil de resolver, não se sinta um coitado, se sinta um
privilegiado, porque você poderia estar em tantos outros lugares, recorrendo a tantas outras coisas, e você tem a oportunidade do véu estar rasgado. Você não depende de ninguém para interceder por você, você pode ir diretamente no Deus Todo-Poderoso e falar com Ele: Deus, eu não aguento sozinho. Deus, se o Senhor não me ajudar, ninguém vem me ajudar. Então que a Tua presença me direcione e que eu consiga, Deus, resolver essa situação. Aí talvez você está pensando assim: mas eu sirvo ao Senhor e ainda assim eu estou no meio de uma tribulação. Irmãos, graças a Deus que você serve, porque existem pessoas que no meio da tribulação procuram remédios, pensam no suicídio, procuram nos bares, procuram no prazer sexual uma saída, e eu e você temos a revelação de quem é Jesus Cristo, e entendemos que somos amados por Ele, e que Ele está cuidando de nós, mesmo nas nossas tribulações. A segunda coisa, Paulo sempre teve convicção da soberania de Deus. Preste atenção nisso. Paulo sempre teve convicção que Deus é soberano. Igreja, eu e você precisamos de saber quem nós somos. Eu e você precisamos de entender para que a gente vem nesse lugar. Não é simplesmente para ouvir uma palavra e voltar para casa. Eu e você precisamos de nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos, e se somos filhos de Deus, aí a história vira outra. Se somos filhos de Deus, estamos a caminho do céu, entendemos que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade, nada irá nos separar do amor de Cristo. Não vai ser a fome, não vai ser a nudez, não vai ser a tribulação, não vai ser a morte, não vai ser as perdas, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se eu sou filho, eu tenho que entender que o meu Pai é soberano. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho que entender que Ele está no controle de tudo, e tudo vai cooperar para o meu bem. Pastor, mas é difícil demais entender isso. Eu sei. Só que mais difícil de entender que tudo vai cooperar para o nosso bem, é entender que somos filhos, porque se somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. Se fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, nos tornamos filhos de Deus. Mas a todos quanto a Ele receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eu vou entender que o meu Pai, Ele está cuidando de mim. Aí eu não preciso mais de ter medo de Satanás. Eu não preciso mais ter medo da morte, porque eu sei que o dia que a morte chegar, e ela vai chegar, eu vou morar com Cristo por toda a eternidade. Irmãos, quer esperança melhor que essa? Quer segurança melhor que essa? De entender que essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada a nós. Mas enquanto você ficar na ótica humana, achando que o fato do mar estar balançando, do vento estar soprando, é um sinal que Deus te abandonou, é um sinal que Deus não está no controle, é tudo mentira. Aí você vai sofrer mesmo. Mas se você entender que Ele é poderoso para acalmar o vento, Ele é poderoso para agitar o vento, Ele é poderoso para acalmar o mar, e Ele também é poderoso para agitar o mar, você vai entender: Deus está cuidando de mim. Igreja, olha para isso. Deus está cuidando de você.
agitando o mar, Deus está cuidando de você. Acalmando o mar, Deus está cuidando de você. Não importa se é com o mar agitado ou com o mar calmo, o que importa é que Deus está cuidando de você. Não importa se é na prisão ou se é nas viagens missionárias, Deus estava cuidando de Paulo, e Paulo tinha convicção disso, que em nenhum momento nós vemos Paulo murmurando, achando que Deus o tinha abandonado. Igreja, Deus é soberano. Você não vai pegar Deus de surpresa. Deus é soberano. Deus sabe de tudo. Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, igreja, de tudo. O futuro que você tanto teme, Ele já está lá. Ele é o Pai da eternidade. Aquilo que nos assombra, como nós vamos estar daqui 5 anos, como nós vamos estar daqui 10 anos, Ele já sabe. Ele é o dono da história, Ele é o Todo-Poderoso, e preste atenção, Ele é o Pai de todo aquele que se tornou filho dEle. Está na hora de você entender que, de forma bem direta, Ele pode te deixar sofrer para entrar no seu coração, e tá bom demais, tá? Porque Ele corrige o filho que ama, aquele ao qual Ele quer bem. Quem não é corrigido não é filho, é bastardo. Você pode estar sofrendo, e passa um sofrimento, e passa o outro sofrimento, e vem mais um sofrimento, mas vai olhando para trás, Ele está cuidando de você. Conforme nós falamos um pouquinho hoje de manhã no terreno, é o Deus que nos faz vencer o leão, é o Deus que nos faz vencer o urso, é o Deus que nos faz vencer o gigante, é o Deus que nos faz vencer os filisteus, é o Deus que nos faz vencer as guerras, mas é tudo gradativo, é dia após dia. E diante dessa soberania de Deus, eu posso aprender com Paulo e te ensinar. Os seus sofrimentos não são frutos do acaso. Preste atenção nisso. Os seus sofrimentos não são frutos do acaso. Todos os seus sofrimentos são oportunidades para o nome de Deus ser glorificado. Pastor, eu tenho que fazer um exame, eu vou num hospital. Querido, seja um missionário dentro do hospital. Pastor, eu estou internado ou vou ficar internado. Seja um missionário dentro do hospital, porque você pode encontrar pessoas que precisam não apenas de cura, mas que precisam de Jesus Cristo. Então pense assim, para que Deus me trouxe a esse lugar? Para falar do amor de Deus onde eu estiver. Ah, o pneu do carro furou, meu Deus, o que eu faço? Fala de Deus para o borracheiro, fala de Deus para o mecânico, e entenda que Deus está cuidando de você. Eu não sei qual a tribulação que você está enfrentando, mas em meio às suas tribulações, é a oportunidade de você glorificar o nome do Senhor, porque os seus sofrimentos não são frutos do acaso. Pastor, eu tive uma perda. Pastor, eu tive uma enfermidade, eu fui curado. Testemunhe, porque isso pode mostrar o poder de Deus para alguém, e alguém será alcançado pelo poder do Espírito Santo. Pastor, eu vivi um momento difícil, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e Deus me alcançou. Não fique calado, testemunhe que Deus mudou a sua história no meio dos seus sofrimentos. Eu vejo, irmãos, imagina o texto de Atos 16, eu poderia falar de mais textos da vida de Paulo, mas em Atos 16, Paulo tem uma oportunidade de ministrar algo de Deus sobre a vida daquela menina que tinha espírito de adivinhação, e todos os dias ele ia para orar, e ela falava, esses são filhos do Deus vivo, esses são homens de Deus. Ele ficou incomodado com aquilo, orou pela menina, expulsou o demônio. Irmãos, ele arrumou um problema,
Que problema foi esse? Os donos da menina se revoltaram, mandaram prender, mandaram açoitar, mandaram bater. Paulo está sofrendo, Paulo está passando por tribulação. Mas à meia-noite, Paulo e Silas estão fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus. E os outros presos escutando. Irmãos, eles estão presos, açoitados, cantando louvores a Deus. Acontece o terremoto. O carcereiro ouve a mensagem. Ele e depois também a sua casa são alcançados pelo Senhor. Irmãos, eu acredito que Paulo olha para Silas, isso é coisa da minha cabeça, após saírem da prisão, deixar a casa do carcereiro e olhar um para o outro e falar assim: mas que coça boa, hein? Se toda coça resultar numa família salva, eu quero apanhar todo dia. Vocês estão me entendendo que no meio dos sofrimentos, eles não são por acaso. Olha como é que Deus é perfeito e às vezes a nossa ótica está muito humana. Nós estamos muito carnais. Uma menina endemoniada, Paulo ministra, a menina é curada. Aquilo vira um problemão. Se Paulo está carnal e humano, nem o demônio tinha expulsado, né? Mas se Paulo está carnal e humano, ele pensava assim: mas que problemão, hein? Em vez de deixar a menina do jeito que estava, a gente foi libertar a menina, agora nós estamos presos. Deus, onde está você? Eu, Paulo, missionário, apóstolo, preso, porque levei libertação para a vida de uma menina. Mas Paulo é maduro, Paulo é espiritual, ele está vendo, Deus alcançou a menina, e se fosse só pela menina, já estava de bom tamanho. Mas eu vejo uma outra estratégia, a forma, preste atenção nisso, a forma que Deus tinha de levar Paulo até o carcereiro, era prendendo ele, era ele sendo açoitado. Então Deus cria toda essa situação, o Deus soberano do jeito que é. Paulo apanha, Paulo sofre, o terremoto acontece, o carcereiro desespera e o carcereiro é alcançado pela presença do Senhor. Eu não sei qual dos seus sofrimentos vão te levar a conhecer o carcereiro, mas uma coisa eu sei: abra os seus olhos no meio do seu sofrimento e entenda, no meio dos seus sofrimentos existe oportunidade de você pregar o evangelho de Cristo. Uma outra coisa, Paulo nunca considerou seus sofrimentos meramente como perseguições dos homens. Irmãos, o texto de Efésios é perfeito. A nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra Satanás. Se alguém estiver te perseguindo no seu trabalho, na rua, no seu dia a dia, na sua família, para de ficar com ódio de pessoas. Para de ficar com raiva de pessoas e querer brigar, querer guerrear humanamente. A sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra os seus pais. A sua luta é contra o Satanás que entra neles. Se Satanás não entrar neles, irmão, a gente vive bem, a gente vive em paz. Se Satanás também não entrar em você, a gente vai viver bem, a gente vai viver em paz. Só que o grande problema é que a gente quer lutar, a gente quer guerrear humanamente. Igreja, Deus está nos chamando para uma ótica espiritual. A sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta não é ir para a rede social, quebrar, fazer acontecer, não. A sua luta é contra Satanás. Se os demônios caírem, o nome de Deus é glorificado. E Paulo sempre teve esse entendimento: Deus está cuidando de mim. Estão me perseguindo, mas eu vou falar do amor de Deus. E Paulo, irmão, cada oportunidade que ele tinha, Jesus, era seja quem fosse,
Paulo entendia, eu já estou apanhando mesmo, vocês estão me apanhando, mas vocês vão ter que me ouvir. Quando ele via que não dava, ele apelava para o governador. Quando o governador não resolvia, ele falava, teve uma hora que ele estava apanhando lá, ele já tinha condenado ele falou assim, não, eu sou romano, vocês vão ter que me levar diante de César, do imperador, ele vai ter que me julgar. Preste atenção nisso, Deus cuidando da vida de Paulo, levando ele para Roma. Não era apenas uma viagem missionária que ele estava indo como preso, mas era a oportunidade dos romanos ouvirem a palavra do Senhor. Igreja, tudo isso no meio de sofrimento. Se você ler um pouquinho o livro de Atos, você vai ver que o que não faltou na vida de Paulo foi sofrimento. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver espinho na carne, orando a Deus 3 vezes, Senhor, tira de mim. Mas chegou um momento que ele entendeu, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Igreja, não vai faltar sofrimento, mas mais uma coisa que eu quero te ensinar. Paulo olhou para o seu sofrimento como abertura de portas para a pregação do Evangelho. E é aqui que eu quero te ensinar. O versículo 12 vai dizer, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Gente, pensa num homem sábio. Você tem noção do que é essa frase? Irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo que aconteceu comigo contribuiu para maior proveito do Evangelho. A tradução atualizada diz, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato para o progresso do Evangelho. Precisa estar claro no meu e no seu coração, porque Paulo, estando preso, ele foi a lugares e pessoas que ele não iria se ele estivesse solto. Deus é soberano, Deus tem as suas estratégias. E olha só o que o texto fala, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Paulo está preso, Paulo com certeza está sendo açoitado, mas ele ainda assim está falando do Evangelho. Os guardas romanos, eles estão sendo evangelizados por Paulo. Os guardas romanos estão ouvindo falar de Cristo através da vida de Paulo. E outra coisa, a prisão de Paulo motivou os irmãos da igreja a terem mais coragem na pregação do Evangelho. A prisão de Paulo motivou os irmãos a estarem mais firmes na presença do Senhor. Irmãos, esse é o resultado do sofrimento. Vocês conseguem perceber que o problema não é o sofrimento? Porque sofrer, a gente vai sofrer mesmo. O problema é como eu estou olhando para os meus sofrimentos. Paulo poderia muito bem estar olhando da seguinte maneira: Deus me abandonou, Deus não me quer. Só que Paulo entendeu, peraí, Deus está me colocando num ambiente missionário. Eu vou falar de Deus aqui. E os guardas estão sabendo que eu estou preso por causa de Jesus.
E a igreja está sendo motivada porque tem um homem que está preso, mas ele não deixa de escrever para o povo de Deus. Se você olhar, 3 cartas de Paulo, Efésios, Filipenses e Colossenses, foram escritas enquanto ele estava preso. Paulo estava preso, mas o evangelho não estava preso. Então, na hora dos nossos sofrimentos, eu e você temos que mostrar verdadeiramente a fé que nós temos, a revelação do evangelho que nós temos. Mas como assim, pastor? A hora de ser crente de verdade é na hora do sofrimento. A hora de ser crente de verdade é a hora que eu entendo que a má notícia chegou, a enfermidade chegou, o problema chegou, mas ainda assim Deus está cuidando de mim. E eu e você precisamos de ter uma certeza: um dia nós vamos partir e vamos morar com Deus. Quem sabe você está em cima do muro? Talvez você conheça aquela ilustração, que o muro, ele é do diabo. Eu e você não podemos ficar em cima do muro. Coisa boa é nós deitarmos na nossa cama e entendermos: se eu morrer nessa noite, eu vou morar na eternidade com Cristo. Se eu morrer amanhã, eu vou morar na eternidade com Cristo. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, para entendermos que Jesus morreu no nosso lugar e que brevemente Ele vai vir nos buscar. Deixe todo o pecado, deixe toda a vida pecaminosa e viva verdadeiramente para Cristo. E se você continuar com essa ótica humana, você vai andar triste, você vai andar cabisbaixo, você vai andar deprimido, pensando assim: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você vai ser um murmurador, você vai ser um ingrato, sendo que na verdade Deus está cuidando de você, mesmo no meio dos sofrimentos, mesmo no meio das tribulações. E quando você passa a entender que sofrimento é para ser olhado como oportunidade para glorificar a Deus, a sua forma de guerrear, ela fica diferente. Irmãos, nós estamos diante de uma situação difícil, eu sei. Só que olha só o tanto que a igreja já orou, o tanto que a igreja já buscou, o tanto que a igreja já se uniu. Irmãos, isso é bênção de Deus. Nós não precisamos de esperar os momentos difíceis para buscarmos a face do Senhor, não é assim. Mas entenda, nos momentos difíceis o que devemos fazer? Buscar a face do Senhor. Servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus que responde, nós servimos um Deus que fala, nós servimos um Deus que ouve, nós servimos um Deus que guerreia ao nosso favor. Você pode ter uma causa impossível diante do Senhor, e eu sei que Ele é poderoso para realizar, mas se Ele não quiser realizar, cresça em meio ao sofrimento, seja fiel em meio ao sofrimento. Lembra de Jó, em meio ao sofrimento, paciente, em meio às lutas, paciente, entendendo: o meu Redentor vive, e por fim Ele há de se levantar por sobre a terra. Eu e você precisamos de ter essa convicção. Deus permite o sofrimento, e o sofrimento não vai nos matar, pelo contrário, o sofrimento vai nos fortalecer, o sofrimento vai nos aproximar da presença de Deus, o sofrimento nos vai fazer pessoas mais apaixonadas pela presença de Deus. E a pergunta é: qual o seu sofrimento hoje? Será que você consegue olhar para o seu sofrimento? Eu quero que você saiba: Deus está cuidando de você. Irmãos, sem Deus, a coisa ia estar feia. Será que você consegue olhar para trás na sua vida e ver assim: Deus cuidou tanto de mim? Irmãos, eu consigo olhar para cada detalhe da minha vida e ver assim: mesmo quando eu não tinha nada de Deus,
Deus sempre cuidou de mim. Nos momentos mais difíceis, onde a gente não sabia nem orar, a gente não sabia nem como falar com Deus, em outros momentos nem orar a gente orou, mas Ele foi lá e nos alcançou. Situações que pareciam que não tinham mais saída, Ele foi lá e restaurou a nossa sorte. Igreja, eu sei que você não quer sofrer, eu não quero sofrer, mas se o sofrimento vier, cresça no meio do sofrimento, busca mais o Senhor no meio do sofrimento, testemunhe para as pessoas que Deus faz, testemunhe para as pessoas que Deus é, e que você, independente da circunstância, você quer adorar esse Deus, Deus dando ou Deus não dando, Deus fazendo ou não fazendo, Deus tirando ou não tirando, isso precisa estar claro no meu e no seu coração, que Deus pode tirar, Deus pode dizer não, Deus pode reprovar, Deus pode fechar a porta, Deus pode, por quê? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, e os nossos sofrimentos precisam nos levar para perto dEle. Irmão, se esconda nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Mas ele precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, para desfrutar da sombra do Onipotente. Se coloque de pé no nome de Jesus. As aflições desse presente século não se comparam com a glória que há de ser revelada. No meio dos seus sofrimentos, pensa assim: um dia eu vou morar no céu. Um dia eu vou morar no céu. Quando der vontade de parar de buscar ao Senhor, lembre-se, um dia eu vou morar com Deus. Quando a tribulação chegar para você, lembra, um dia eu vou morar com Deus. Quando a má notícia chegar na sua vida, lembra, um dia eu vou morar com Deus. Porque dessa forma, você vai ter alegria no meio do seu sofrimento. Irmãos, conforme Paulo terminou o versículo que eu li, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Paulo sabia que a preciosidade da vida dele era Cristo. Que a nossa razão de viver seja Cristo. Cristo, oração, está aos pés de Cristo. Mergulha na palavra, você precisa de Cristo. Você não precisa de ausência de sofrimento. Você não precisa de problemas resolvidos, não é isso. Você precisa de Cristo. Se você tiver Cristo e os problemas resolvidos, bênção demais. Se você tiver Cristo e ausência de sofrimentos, bom demais. Mas o que você precisa é Cristo. Saber para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Pai. E a Tua palavra é tão linda, que ela tem poder, Pai. Ela tem poder para construir, ela tem poder para derrubar. A Tua palavra, Deus, tem poder para limpar. A Tua palavra tem poder para cortar. A Tua palavra tem poder, Deus, para penetrar o mais profundo do coração do homem. Pai, e é pelo poder contido na Sua palavra que eu estou orando. Deus, alinha o nosso entendimento, meu Pai, nessa noite. Deus, eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui enxergando o Senhor. Eu não sei como eles chegaram aqui enxergando o sofrimento. Pai, mas nos ensina a descansar, Pai, no Senhor. Deus, existem pessoas que estão orando comigo nesse momento,
que estão com o mar agitado. Pai, estão desesperadas, não tem saída. Eu quero pedir ao Senhor que entra nesse barco, meu Pai. Entra no mais profundo desse coração e derrama da Tua presença, Pai. Pai, se revela aos nossos corações, para que possamos Te ver no meio dos nossos sofrimentos. Entra, Pai, no mais profundo do nosso coração e nos dá calma, nos dá paciência, alinha a nossa ótica espiritual e nos ensina a lidar com cada um dos nossos sofrimentos. Mas também, Pai, eu oro por aquilo que os Teus filhos estão vivendo. Cada um tem algumas situações particulares e o Senhor é poderoso, Deus, para dar um basta também nesse sofrimento. O Senhor é poderoso, Deus, para trabalhar no sofrimento do Teu povo e para glorificar o Teu santo nome. A minha oração nesse momento, Pai, é que em meio às dificuldades do Teu povo, o Senhor possa mostrar o Seu braço forte. Pai, que o Senhor possa mostrar para as nações o Teu poder. Pai, liberta aos olhos humanos, eu sei que é impossível, mas nós sabemos que para o Senhor todas as coisas são possíveis, e é por isso que nós estamos orando, sabendo que Tu és aquele que era, que é e vai continuar sendo para todos sempre. Pai, existem situações difíceis no meio do Teu povo. Faz, Pai, o impossível acontecer, para que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus de milagres, para que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus que é capaz de realizar o impossível. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus capaz de fazer. Pai, eu oro, Deus, pela nossa igreja, nos sustenta, Pai, guarda as nossas vidas, nos faz uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, nos faz uma igreja, Pai, que sabe sofrer, que sabe se alegrar nas tribulações, que sabe se alegrar nas dificuldades, e que não Te abandona por nada, e que tem a firme convicção que brevemente o Senhor irá nos buscar. Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, sustenta as nossas vidas, Pai, e nos dá esse entendimento que o Senhor é poderoso, que o Senhor é soberano e o Senhor está cuidando de nós. Não deixe, Deus, que as tribulações roubem de nós a alegria da salvação. Não deixe que as tribulações roubem de nós a alegria de Te servir. Não deixa, Deus, que o fato dos meus irmãos estarem passando por tribulações possa afetar a confiança deles no Senhor. Que no meio das tribulações eles venham confiar ainda mais, eles venham Te amar ainda mais e viver para a honra e a glória do Teu santo nome. Pai, nos abençoa, nos guia, nos guarda, cuida da nossa semana, Pai, nos livra de todo mal e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá assim, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: vão em paz e que Deus te abençoe.